E efetivamente, chegamos ao nosso vídeo de marcação a mercado. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, esse é o quarto vídeo de uma série que a gente está fazendo por uma pergunta que uma das inscritas do canal fez, que era como fazer a marcação a mercado de um contrato de 4131 com swap. Então eu fiz vários vídeos, porque não é simplesmente chegar e falar assim, olha, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer da outra. Então eu fiz vários vídeos e este é o nosso quarto vídeo dessa série. Mas, antes de tudo, roda a vinheta! E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Patrick, aqui no Papo pra PJ a gente tem vídeo toda semana, onde eu falo sobre os mais diversos produtos, normalmente relacionados ao comércio exterior. No vídeo de hoje é o nosso quarto vídeo de uma série que eu já venho fazendo tudo em decorrência da pergunta da Cleia Nascimento, essa pergunta que está aparecendo aqui embaixo para vocês. A Cleia perguntou, pediu para que eu explicasse como se faz a marcação a mercado de um contrato de 4131 com swap. E aí não é uma pergunta, apesar de ser uma pergunta pequena, não é uma resposta tão simples, né? Então eu já fiz 3 vídeos explicando alguns passos para vocês. E no vídeo de hoje, efetivamente, a gente vai para a parte de marcação a mercado. Eu não sei se eu consigo terminar tudo no vídeo de hoje. Se ele for ficar muito extenso, se ele for ficar muito massivo, eu divido e trago num outro vídeo. Mas eu vou tentar fazer tudo no vídeo de hoje. Beleza? Então vamos lá? É claro! E se você tem dúvidas, assim como a Cleia, deixa nos comentários aí, quem sabe a sua dúvida não é a mesma de uma outra pessoa e também não pode virar um vídeo aqui. E um outro ponto, já deixa um like aí, porque esse vídeo deu um trabalho para fazer, pessoal. Esmaga o like aí para mim, beleza? Tá bom. Vamos lá, vamos bater um pouco mais de papo sobre marcação a mercado. O que é isso, marcação a mercado? O MTM ou MAM, marcação a mercado, ou MTM, o Market to Market, são formas, né? Um termo está em inglês, outro termo está em português, mas são a mesma coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A contabilidade usa muito para fazer a marcação exata de uma dívida de um contrato. Então, o quanto esse meu contrato é devedor nesse exato momento? Qual o saldo exato do devedor deste contrato neste exato momento? Então, eu expliquei para vocês no nosso primeiro vídeo qual era a grande questão ali de custo de reposição, né? O break-off funding, são custos que vocês podem ter numa possível liquidação antecipada. Depois, nos outros 2 vídeos, eu expliquei como trazer esses contratos a valor presente, porque você precisa trazer esse contrato a valor presente para que depois você possa calcular o derivativo a valor presente, para que depois você possa fazer a marcação a mercado. O primeiro vídeo, onde eu expliquei, né, a questão de incidência de custo de reposição e break-off funding, ele só vai existir no momento de uma liquidação efetivamente. Então, quando eu for liquidar um contrato, como é feito? Traz esse contrato a valor presente, independente da moeda, traz ele a valor presente. Se tiver um derivativo, também traz esse derivativo a valor presente, que é a marcação a mercado de um derivativo. Nada mais é do que trazer o derivativo a valor presente. E verifica se há uma questão de custo de reposição ou se há uma questão de break-off funding, se há alguma quebra de contrato ali, alguma multa para ser inclusa, né, nos custos. Mas por isso que eu vim fazendo passo a passo com vocês. Por quê? Para a gente calcular a marcação a mercado, a gente vai precisar calcular como eu trago esse contrato a valor presente, que está aparecendo no vídeo aqui em cima, nesse canto aqui. Então, estes 2 vídeos que eu fiz, são vídeos que a gente precisa saber como trazer esse contrato a valor presente. Eu não vou explicar isso hoje. Se você não sabe, assiste o vídeo. O segundo ponto é trazer o derivativo a valor presente. Então aqui hoje eu vou trazer para vocês, eu tenho 4 exemplos, mantendo os mesmos 4 dos últimos vídeos, só que colocando derivativos nesses contratos. Então eu não mudei as estruturas de contrato para que as coisas ficassem mais fáceis, né? Vocês já vêm acompanhando o vídeo e já sabem que o valor do contrato, como é que está a estrutura dele e tudo mais, a gente só está cada vez mais deixando eles mais complexos. Mais ou menos. É importante que vocês saibam que
Cada banco, cada instituição financeira tem o seu manual de marcação a mercado, obrigatoriamente. Se vocês entrarem no site das instituições, vocês vão ver que elas possuem um manual de marcação a mercado. Toda instituição obrigatoriamente precisa ter esse manual. Ele tem várias fórmulas matemáticas, ele tem várias explicações, mas nunca vai fugir muito disso que eu vou trazer para vocês. Eu estou trazendo para vocês uma forma mais simplificada de uma marcação a mercado. Os bancos, as instituições financeiras, eles têm manuais com detalhes do detalhe do detalhe de que forma que é calculado, fórmulas gigantes para se calcular isso. O que eu estou fazendo para vocês aqui hoje é trazer este contrato de marcação a mercado de uma forma mais simples. Então agora nós vamos para a tela do computador, onde eu posso explicar para vocês melhor, com exemplos, de que forma que a gente faz para trazer um contrato de 4131 com swap, a gente trazer esse contrato a valor presente e fazer a marcação a mercado. Vamos lá para o computador? Bom, já aqui na tela do computador, eu quero mostrar para vocês, e primeiro, o mais importante de tudo, é que vocês tenham em mente que o swap sempre liquida pela PTAX de D-2. Quando a gente falar de um swap de dólar ou de uma NDF, ela sempre vai liquidar pela PTAX de D-2. Temos vídeos aqui no canal, tem as explicações onde eu falo disso para vocês. O que é PTAX? É uma PTAX de D-2. Se vocês não sabem, eu estou deixando um card aqui em cima também, que vocês possam entender, tá bom? Este vídeo é um vídeo bem mais técnico, tá, pessoal? Vamos lá. Essa estrutura de contrato aqui, vocês já conhecem, já é dos vídeos anteriores, né? Então a gente tem lá o valor de R$1 milhão, 24 meses, indexador pré, numa taxa de 20% ao ano. Até aqui é bem normal para vocês. O que eu trouxe a mais dessa vez? Eu trouxe um swap onde a gente troca esse indexador pré para um swap de CDI mais 6% ao ano. Toda essa estrutura aqui é igual, então aqui não mudou nada. Então a gente tem lá a nossa taxa de juros, aqui está a fórmula. Se você quer entender essa fórmula aqui, assiste os primeiros vídeos, que lá eu explico sobre essa fórmula. Então aqui a gente tem as taxas de juros, saldo devedor, lembrando que é uma planilha SAC, é o Sistema de Amortização Constante, taxa de juros e a parcela. Este aqui é um contrato em reais pré-fixado. Pode ser ele de 4131 ou pode ser ele capital de giro normal, ok? E se eu fosse colocar um swap nesse contrato? Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Um swap para pós, a parcela do swap e o ajuste. E o que eu estou falando aqui? Que esse swap ele é CDI mais 6. Então, o que eu coloquei nessa coluna P aqui para vocês? Eu coloquei o indexador do CDI naquela data e eu coloquei aqui nada mais do que a soma do indexador mais 6%, porque 6% é fixo. Então aqui, se o CDI tiver 14,5, com 6, a gente tem uma taxa de juros de 20 ao ano. O que eu quero trazer como exemplo para vocês aqui? Eu tenho um saldo devedor de 1 milhão, uma amortização de 41 mil, os juros, a parcela. Se eu fosse considerar a minha parcela com 1,48 de taxa de juros, que é 20% ao ano, 1,48 me daria uma parcela de 56.400 e pouco. Só que eu tenho um swap nessa parcela. Qual que é o grande ponto? Este meu swap está me dando um juros de 20,5% ao ano. Ou seja, uma parcela de juros ao mês de 1,51. Então, a minha parcela, que era de 56.400 e pouco, vai para 56.800 e pouco. Com isso, eu sofro um ajuste negativo, ou seja, tem um débito na minha conta de R$ 339 para ajustar. É a diferença entre os dois. E aí eu fui seguindo vários aqui, até que foi chegando aqui, ó. Os valores ficaram estáveis, depois se tornaram positivos, ok? Tá bom. Isto aqui é o swap. Aqui eu estou mostrando um contrato como um todo e já prevendo um CDI. Tá, Patrick, e se eu quiser trazer este contrato a valor presente? Se eu quiser trazer esse contrato a valor presente, eu tenho que pegar a minha amortização e colocá-la igual ao meu saldo devedor. Então, eu trouxe este meu contrato a valor presente. O saldo devedor do meu contrato, esquecendo o swap,
é 634,500 e pouco. E com o swap? Com o swap é 634,126. Ou seja, ele é R$ 442 mais barato do que o que ele deveria ser efetivamente. E o que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é justamente você trazer este seu swap a valor presente, como eu fiz aqui. Então, eu não trouxe só o contrato, eu trouxe também o swap. Então, eu estou trazendo esse swap para valor presente, considerando a taxa de juros do dia. A taxa de juros do dia está 13. Patrick, e se tivesse 12? Era só você alterar aqui para 12. E aí você tem uma diferença de R$ 888. Por que é uma diferença relativamente pequena? Porque muita gente imagina que a marcação a mercado aqui eu vou ter uma diferença de 20, 30 mil reais. É verdade. Por que a diferença é tão pequena? Porque o swap, ele é um swap dos juros. Ele não é um swap do contrato inteiro. É óbvio, é um swap do contrato inteiro como prazo. Mas o principal, ele é sempre o mesmo. Então, o principal, você sempre vai dever 600, 200 e assim vai, assim por diante. O que vai mudar é sempre os juros. Então, eu estou fazendo um swap dos juros. Eu não estou fazendo um swap do contrato como um todo, como se fosse moeda. A gente vai ver swap de moeda aqui também. Mas, neste momento, eu tenho um contrato direto em reais, onde eu simplesmente tirei a minha taxa de juros, que era uma pré-fixada, passei ela para uma pós-fixada. Com isso, eu trago os juros a valor presente. Então, a marcação a mercado do meu contrato, inclusive do meu derivativo, seria 633, 680, neste exemplo aqui. Por quê? Porque eu trouxe o CDI a 12. E se o CDI fosse para 19? Esse meu contrato ficaria mais caro. Quanto mais caro? 2.100. Notem que aqui eu joguei 19 e ele foi para 25. Por quê? Porque é 19 mais 6. A marcação a mercado de um contrato pré-fixado, trazendo ele para o CDI, é tão simples quanto isso que eu estou demonstrando para vocês. Então, eu vou trazer aqui de novo para 13, como estava. E olha lá. Então, o saldo devedor do contrato, se eu fosse marcar ele a mercado, ele não tivesse um derivativo, seria só eu trazer a valor presente. Como ele tem um derivativo, eu preciso fazer a marcação a mercado deste contrato, que é pura e simplesmente trazer esse derivativo a valor presente também. Como eu trago a valor presente? Pego o meu saldo devedor versus o período. Então aqui eu estou considerando que vai vencer dia 20 de fevereiro. E se fosse vencer dia 1º de fevereiro de 2024 aqui? Olha lá, eu trouxe uma parcela do dia 21 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Essa parcela deu 11 dias. A minha taxa pré-fixada, esses 20% nesse período, me deu juros de R$ 3.000. Consequentemente, eu deveria marcar a mercado, né, trazer esse valor do contrato a valor presente para 628, quase 500 ali, 628,491. Porém, eu tenho um derivativo que faz uma marcação a mercado. Qual seria? Então, aqui eu tenho uma taxa de juros de 13, né, um CDI de 13, que dá uma taxa de juros de 19, 1% mais barata do que essa, me dá 0,53 no período de 11 dias. 0,53 é menor, né? Consequentemente, eu tenho um juros menor do que esse juros de 3.000 e pouco aqui. Quanto menor? R$ 160. Então, a marcação ao mercado do meu contrato é 6.200, 628,330, não 628,491. Ficou claro isso para vocês? Quando eu trago um contrato de pré para pós, eu faço simplesmente o swap de juros. Eu não faço swap do ativo. Por quê? Porque o contrato está direto em reais. Se eu fizesse um swap desse contrato para dólar, aí era outra conversa. A gente vai ver mais para frente. Ok? Então, isto aqui é marcação a mercado de um contrato que está na pré-fixada e a gente traz ele para pós-fixada. E se eu tenho um contrato de pós para pré? Como eu faria? Não sei. A estrutura não muda nada. Então vamos lá. Aqui a gente continuou tudo igual. Mantive aqui, ó, CDI mais 6. Esse é o indexador do contrato original. E eu fiz um swap para 19% ao ano. Eu fiz um swap para 19% ao ano. Aqui, ó.
Isso aqui faz parte do meu contrato. Então, os números de CDI aqui são os mesmos do exemplo anterior, eu mantive, tá bom? Então, aqui eu considero que o meu contrato começou em 20,5% ao ano e vai terminar em 17,5%. Neste exemplo aqui, a gente tem lá as nossas taxas de juros e tudo mais. E aí, eu tenho o meu swap para pré. Qual que é o meu swap para pré? Como é 19% ao ano, eu tenho que fazer aquela continha básica que eu já expliquei no vídeo passado para vocês, tá aqui. E aí, eu basicamente tenho os ajustes, ok? Então, aqui eu trouxe este contrato para o pré-fixado e eu vou tendo os ajustes. Se nada aqui alterar, se as taxas de juros fossem as mesmas, se nada mudasse aqui, no final desse contrato, a gente teria um ajuste positivo, ou seja, esse contrato seria mais barato em R$ 2.000. Então seria 1.181.483 contra 1.179. Ele sai R$ 2.000 mais barato. E aí você fala, tudo bem, e como é que eu faço para fazer a marcação a mercado? Então vamos pegar aqui esta parcela. A minha amortização sempre tem que ser igual ao meu saldo devedor. Ok, trouxe aqui. Teoricamente, aqui eu teria uma marcação a mercado de 422 mil. Por quê? Porque a minha taxa de juros do swap ela está maior que a minha taxa de juros do contrato original. O contrato original está me dando uma taxa de juros de 1,38 contra 1,41. Então eu teria uma marcação a mercado mais cara desse contrato. E se o CDI subisse? Vou colocar aqui que o CDI fosse para 15. O CDI indo para 15, a minha parcela, o meu juros mensal aqui vai para 1,55 contra 1,41. Consequentemente, eu teria um ajuste positivo. Indo um ajuste positivo, a marcação a mercado do meu contrato fica menor. Notem que aqui eu tenho duas marcações a mercado. Tenho esta aqui, seria do contrato, e essa aqui. O que eu vou marcar a mercado efetivamente é essa do derivativo, porque eu tenho uma proteção aqui. Então, essa parcela de 422.500 é menor do que essa de 423. Mas, aqui se a gente mantivesse um CDI de 12,5, ela ficaria mais cara. Então, eu teria que marcar mercado essa mais cara. Notem que aqui ele é um pouco mais simples, mas ele é praticamente igual ao que a gente viu no anterior. Eu também preciso saber qual que é o meu CDI, só que no outro, o CDI é o cara que baliza o meu swap. Aqui o CDI é quem baliza o meu contrato. E o meu swap está na pré. Então, neste exemplo aqui, chega uma parte do contrato, eu começo a ter ajustes negativos. Por quê? Porque meu indexador do swap, ele se torna maior do que o meu indexador do contrato. Por quê? Porque o CDI vem caindo. Se o CDI fosse subindo, isso aqui continuaria verdinho. Ainda assim, ao final desse contrato, ele saiu mais barato em R$ 2.000. Eu não entendi o que ele falou. Pessoal, esse foi marcação a mercado dos contratos em reais. São muito mais simples do que os contratos em dólar. Por quê? Porque há muito menos variáveis. A única variável que nós vimos aqui foi a variável do CDI. Então, ele estava na pré, eu passei ele para pós, passei a ter uma variável de CDI, e antes, né, no segundo exemplo, ele estava na pós, e eu passei ele para pré. Mas ainda assim continuou tendo a variável do CDI, porque há diferença entre o CDI e a pré. E a marcação a mercado é justamente isso. É a diferença entre essas duas taxas para poder marcar a mercado. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele está ficando muito longo. E aí no próximo vídeo, eu provavelmente vou trazer 2 ou 3 exemplos para vocês de marcação a mercado de contratos em moeda estrangeira. E aí a gente tem contratos em moeda estrangeira com swap para pré, com swap para pós, com swap de moeda. Então vamos dar uma olhada nisso no nosso próximo vídeo. Se eu for colocar tudo aqui, ela vai ficar muito longo. Beleza? Se você gosta desse conteúdo, deixa um like aí, já se inscreve no nosso canal para dar uma força. Se quiser mais vídeos assim, só deixar nos comentários aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Em breve eu trago outros assuntos para vocês. E logo, logo sai o último vídeo dessa nossa série. Vai ser o 5º vídeo
para poder responder uma pergunta. Beleza, pessoal? Um abraço, tudo de bom para vocês.